Boa noite, irmãos. Amém. Glória a Deus. Povo bonito desse reunido tem que estar animado, não é verdade? Que bom, nós estamos aqui de novo na casa do Senhor. Tem alguns avisos, irmãos, alguns avisos importantes. Primeiro aqui, disseram que hoje tem cantina. Então, você marido, olha para sua mulher agora e fala assim: hoje tem folga da cozinha. Hoje eu vou te levar para comer um negócio bom. A cantina é para os adolescentes, né, irmãos? Adolescentes, né? E tem o que de bom aí? Empadão, olha, gente, que maravilha. Tá baratinho, tá? 5? Não é possível, gente. Tá certo mesmo? É 5? Com refrigerante? Gente, imperdível, hein? Pelo amor de Deus. Todo mundo acabando aqui, se dirijam ali para a nossa cantina e façam esse lanche gostoso. Outro aviso, irmãos. Quem esteve aqui ontem à noite dos casais? Levanta a mão aí, bem alto. Aí. Ontem, quando vocês chegaram, quer dizer, num certo momento, vocês tiraram uma foto ali naquele cenário, não tiraram? Então, essa foto foi devidamente revelada. Não sei nem se esse termo é usado ainda, né? Revelado. Na minha época, a gente revelava foto, irmão. É ou não é? Tem muita gente aí desse tempo, não tem? Você revelava, torcia para não ter queimado a foto, né? Dava uma raiva quando acontecia isso, né? Você é doido para sair aquela foto legal, às vezes sair queimada. Mas hoje em dia é impressão. Imprimiram todas as fotos, irmãos, com todo amor e carinho. Então, você que tirou foto, quando acabar o culto, é só você ficar aí no seu lugarzinho mesmo. Faz um sinalzinho assim, levanta a mão, que a Aline ou alguma outra pessoa da equipe, a Cris, está ali, ela vai levar para você aí a sua foto. Se você vê que está demorando demais, fala, chama, pode me chamar, chama a Kelly, chama o Ed, chama qualquer um que você vê pela frente, fala, arruma minha foto aí, meu irmão. Você não vai sair daqui sem essa foto. Amém? Irmãos, hoje, essa noite, é um culto da família. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre o quê? Família. Quem está com a sua família hoje aí? Levanta a mão aí. Olha que bênção, irmãos. Quase todo mundo veio acompanhado com a sua família. E hoje eu quero convidar você a embarcar comigo aqui numa reflexão. E nessa reflexão você vai ter oportunidade de compreender o que está acontecendo na sua família que está bom, o que está acontecendo na sua família que está ruim. E você vai ter a chance, em nome de Jesus, de consagrar mais ainda a sua família a Deus. Pedir para Ele sabedoria, misericórdia, harmonia, para que a sua casa seja verdadeiramente um lugar onde Deus habita. Vocês não cantaram agora? Eu, minha casa, o quê? Eu e minha casa serviremos a Deus. Sua casa já serve a Deus? Amém ou não amém? Que bom. Se por um acaso a sua casa ainda não serve, eu creio que hoje vai ser o primeiro dia em que isso vai começar a virar realidade. Você crê nisso? Glória a Deus. Irmãos, vamos falar sobre família. Esteja com seus ouvidos espirituais bem abertos. Evitem distrações agora, nesse momento. Deus tem coisas grandiosas para falar ao seu coração a partir desse momento e que você só vai entender se você estiver prestando atenção. Bom, vamos estar falando bastante coisas objetivas e práticas sobre família. Vamos falar sobre o que acontece dentro da nossa casa de vez em quando. Vamos falar sobre questões que precisam ser resolvidas entre o marido e a mulher. Vamos falar sobre questões que precisam ser alinhadas também entre pais e filhos. Temos muitos filhos aqui também, não temos? Filho todo mundo é, né? Ninguém é filho de chocadeira aí, né, irmão? Filho eu também sou, mas eu falo filho que ainda vive debaixo da autoridade dos pais. Não tem aqui? Levanta aí. Solteiros ainda, né? Vamos falar sobre essas coisas importantes. Afinal de contas, irmãos, preste atenção aqui. O que vale? De que vale você se esforçar tanto aí fora no seu trabalho? De que vale você se empenhar tanto lá no seu emprego? Você ralar de sol a sol? Você dar suor e sangue lá no seu trabalho para conquistar uma posição profissional elevada, para conquistar a sonhada liberdade financeira, e aí você começa a acumular várias e várias vitórias no mundo profissional e financeiro,
e ao mesmo tempo vem colecionando várias derrotas no relacionamento familiar dentro da sua casa. Que adianta você ganhar o mundo aí fora e perder a sua família? Faz sentido isso, sim ou não? Não faz sentido, irmãos. Até porque, lamentavelmente, e eu digo lamentavelmente com peso no coração, porque conheço casos de pessoas que se dedicaram tanto ao trabalho, pessoas que se dedicaram tanto a realizar sonhos pessoais e particulares, que sabe o que aconteceu? Ela deu sangue, ela suou, ela se esforçou, e quando ela chegou no auge das suas conquistas, sabe o que aconteceu? Ela olhou ao redor e não tinha mais ninguém do lado dela para celebrar essas conquistas. Durante a árdua caminhada, muitos priorizam tanto outras coisas que a família fica para trás. A mulher vai embora, o marido vai embora, os filhos ficam pelo caminho, e aí a pessoa está lá, conquistando tudo aquilo que ela sonhou na sua juventude, mas sem ninguém para compartilhar. Ela construiu um paraíso, mas mora sozinha nesse paraíso. E tudo aquilo que ela conquistou, carros, casas, passeios, viagens, tudo isso é feito sozinho, ou então com alguns aproveitadores que aparecem no caminho, porque a família, infelizmente, ficou para trás. E a gente precisa aprender a equilibrar essas coisas, irmão. Estou falando aqui de correr atrás de sucesso profissional e financeiro, mas isso vale para qualquer outra coisa que você tem colocado à frente da preocupação com a sua família. Às vezes você não está tão empenhado com vida profissional e com finanças, mas às vezes você está colocando relacionamentos externos, de amigos e colegas, à frente do relacionamento com a sua família. Às vezes o seu problema é com entretenimento, diversão, um esporte. Os irmãos gostam de jogar aquele futebol, às vezes, né? A gente não sabe, mas a gente tenta, insiste, não é não, Felipinho? Pois é, mas às vezes você está colocando aquilo na frente do seu relacionamento familiar, e você vai chegar lá adiante na sua vida, vai olhar para trás, e vai ver que você se divertiu muito durante a vida, vai ver que você conquistou muitos amigos, muitos colegas, está tudo bem, só que às vezes você está sozinho, porque a sua família não seguiu e não te acompanhou. Um dia desse eu estava ouvindo um pastor contando um caso, como diz os mineiros, né, contando um caos, e pastor é um homem que tem história, irmãos. Se você por acaso gosta de ouvir história, chega perto de algum pastor. Pastor é um homem que tem história aberta. E esse pastor estava contando uma história de um homem que chegou, procurou ele para se aconselhar, marcou um gabinete, foi lá e disse, amargurado, com o coração apertado, falando, pastor, aconteceu uma tragédia, pastor, minha mulher me deixou, minha mulher me abandonou, e eu não sei o que aconteceu, eu não entendo. Eu sempre dediquei minha vida toda ao trabalho, para dar a ela uma vida de luxo, uma vida de conforto, e pastor, eu fiz isso de sol a sol, garanti para ela uma vida de luxo e de conforto, e hoje ela me abandona, e vive com outro homem, e ainda por cima esse homem é pobre. Como que pode isso, pastor? Ele estava indignado. Aí o pastor olhou, é triste mesmo a sua situação, mas é fácil de entender, não tem dificuldade nenhuma. É mesmo, pastor? Sabe o que aconteceu? Você não falou aí que dedicou a sua vida toda ao trabalho, para dar conforto, para dar luxo para ela? Sim, senhor, pois é. Só que o que ela queria de você não era conforto e não era luxo, ela queria um marido dentro de casa que desse atenção para ela, e agora ela conseguiu com outro homem. E você falou que ele é pobre, mas isso já está mudando. Como assim, pastor? Já está mudando, porque ela vai lá na justiça, já sabe, né, irmão? Vai pegar metade de tudo que você tem e vai viver com um homem que dá atenção para ela com o seu dinheiro. Olha que quadro, irmão. E a gente leva um pouco no humor, porque a realidade é dura, é dura.
E se você não se enquadra, repito aqui, se você não se enquadra nesse perfil de profissão e tudo mais, preste atenção, porque às vezes Deus quer mostrar algo para você hoje, que você está valorizando muito mais do que a sua casa, e isso precisa acabar hoje em nome de Jesus, amém? Levante-se do seu lugar nesse momento, querido, abra a sua Bíblia, livro de Atos. Vamos fazer uma leitura de alguns versículos do capítulo 16 de Atos. Atos 16, a partir do verso 20. Provavelmente vai ser projetado aqui atrás. Atos 16, a partir do verso 20 até o 34. Diz assim, irmãos: E levantando-os aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus, e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Pode se assentar, querido. Estamos diante, irmãos, de uma passagem maravilhosa da palavra de Deus. Não que todas não sejam, mas essa é tremenda. É tremenda quando nós avaliamos o nível da manifestação sobrenatural que acontece ali, provocado por louvores vindos dos lábios dos servos de Deus. E esse capítulo, irmãos, antes dos versículos que nós lemos, ele nos informa o motivo de Paulo e Silas terem sido presos. Eles foram presos pelo seguinte: eles chegaram naquela cidade, a cidade chamada Filipos, e ali eles começaram a fazer a obra de Deus, no trabalho missionário, começaram a evangelizar, começaram a ensinar, e eles observaram que havia uma jovem, uma moça muito jovem, que era possuída por espíritos malignos, e esses espíritos malignos pretensamente davam a ela poderes de adivinhação, e ela era escravizada por alguns homens. Certos homens tinham aquela menina possessa por aqueles espíritos malignos como uma fonte de lucro. Eles comercializavam aquelas tais adivinhações que aquela moça fazia, e com isso ganhavam muito dinheiro. E a palavra de Deus diz que Paulo e Silas ficaram por vários dias naquela cidade, sendo constantemente incomodados com aquela situação, com aquele cenário de um ser humano,
obra-prima da criação de Deus, estar ali nas mãos do inimigo, sendo usados por ele, e ainda por cima, como forma de enriquecimento de outros homens. E a Bíblia nos fala que em dado momento o apóstolo Paulo se dirige para aquela menina. Na verdade, ele se dirige para aquele espírito maligno que a possuía, e ele dá uma ordem clara e direta, ele diz: saia imediatamente. E aquele espírito imediatamente saiu do corpo daquela menina. E junto com aquele espírito também foi embora o lucro dos donos daquela escrava. E irmão, você deve saber muito bem que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Mexe no bolso de alguém, meu irmão, para você ver a reação da pessoa. E foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Aqueles homens perderam a fonte de lucro deles, e por isso criaram um grande alvoroço, criaram uma situação de caos social, e conseguiram convencer as autoridades de que aqueles dois eram criminosos terríveis, e os arrastaram para a prisão, sob a acusação de perturbação social, e ali eles foram lançados. E o alvoroço foi tão grande, irmãos, causado por todo aquele contexto, que a palavra de Deus nos diz que as autoridades deram recomendações muito fortes para o carcereiro. Eles chegaram para o carcereiro e disseram assim: olha, esses aqui são criminosos de muita importância, de muito risco, eles representam um risco muito grande, então você toma conta deles muito bem, você reforça a segurança da cadeia, e você de modo algum deixe escapar. E assim foi. Por isso que no texto que nós lemos, está escrito que eles foram colocados no cárcere interior. O que significa isso, irmãos? Naquela época, as prisões eram bem diferentes dessas que nós conhecemos hoje. Não sei aqui quem já viu uma prisão, quem já esteve visitando esses ambientes. Às vezes pela televisão a gente vê, em filmes, em séries, mas assim, a gente sabe que muitas prisões são horríveis mesmo em termos de condições, mas muitas são até bem limpinhas, né? Você vê o preso lá com o seu uniformezinho bonitinho, com um númerozinho no peito, ele tem horário para ir para o refeitório, ele tem horário para ir para o banho de sol, ele tem um esporte para praticar, vai para a cela na hora certa, é ou não é? Naquela ocasião, irmãos, as prisões romanas eram os piores ambientes que você possa imaginar. Geralmente aquelas prisões eram escavadas na rocha ou em montanhas. Então você descia. Existe um filme, que inclusive aproveito para recomendar para os irmãos, Paulo, o Apóstolo de Cristo. Alguém já assistiu aqui? Alguns, né? Quem não assistiu, assista, irmãos, vale muito a pena. Esse filme retrata muito bem o tipo de prisão que existia na época, a prisão que Paulo ficou. Eram verdadeiras grutas, buracos cavados. Então Paulo e Silas estavam ali numa condição de completa insalubridade, de completa falta de higiene, de completo abandono e descaso. Paulo e Silas, irmãos, estavam realmente no fundo da prisão. Além de estar no fundo, na cela mais escondida e mais protegida, haviam grades fechando eles dentro da cela, e ainda por cima, eles dentro da cela, trancada, o carcereiro ainda colocou os seus pés presos no tronco. E ali eles ficaram, no tronco, os pés imobilizados. Isso obrigava eles a ficarem na mesma posição, por horas e horas a fio. Irmãos, então vem comigo nesse processo de imaginação, imaginar esse ambiente onde eles estavam, uma caverna, um buraco cavado no chão, de terra batida, de paredes de rocha bruta, provavelmente um ambiente úmido, fétido, provavelmente, irmãos, com insetos e roedores passando ao seu redor, a escuridão completa, eles não enxergavam nem um palmo diante de seus olhos, os seus pés imobilizados, e com isso todo o seu corpo também imobilizado, horas e horas. Esse era o ambiente. Por fora,
mas dentro deles havia a mais perfeita paz de Cristo Jesus. Irmãos, glória a Deus, porque a paz que Deus nos dá é aquela paz que excede todo o entendimento. É aquela paz que nós vemos lá em Filipenses 4:7, a paz de Deus que guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Essa paz que excede todo o entendimento, era a paz que inundava os corações de Paulo e Silas, a ponto deles começarem a fazer o quê? O que eles começaram a fazer, irmãos? Cantar. Quem gosta de cantar aí? A gente geralmente canta quando está feliz, é ou não é? Alguém canta quando está triste? É difícil. A gente canta quando está alegre, quando está descontraído, quando está em paz. E Paulo e Silas, dentro desse cenário horripilante que eu já descrevi para vocês, eles estavam cantando com toda paz no coração. É essa paz, irmãos, que inundava o coração deles, que inunda o meu, que inunda o seu, e vai inundar todos aqueles que abrirem o coração para Cristo Jesus, porque quem sabe que Jesus está no controle de sua vida, não se abala, amém? É como aquela história, uma história antiga, provavelmente muitos aqui já conheçam, daquele menino dentro do navio, no meio da tempestade, o navio enfrentando uma severa tempestade, o vento e as ondas chacoalhando aquele navio de um lado para o outro, todos os passageiros daquele navio, até mesmo os tripulantes, todos preocupadíssimos com o risco do navio ir a pique, naufragar. E no meio dessa toda grande confusão, você vê ali um menino com toda a tranquilidade, brincando com seu carrinho no chão do salão do navio. E aquele menino com toda a paz, aquele menino estava até achando legal o navio chacoalhar, porque com isso o seu carrinho balançava de um jeito diferente. E diante de um quadro de tamanha tranquilidade, no meio do caos, alguém não se contenta e vai e pergunta: menino, você não está preocupado com todo esse chacoalhar do navio? Você não está preocupado desse navio afundar? E aquele menino, com toda calma, com toda serenidade, vira para aquele homem e diz: não, pode ficar tranquilo, porque quem está pilotando o barco é o meu pai, e com certeza nós vamos chegar em segurança. Irmãos, quando nós temos a consciência de que Jesus é o piloto, é o guia das nossas vidas, nós recebemos a paz em nosso coração. E como é bom gozar desta paz. Filipenses 4:7, que eu já citei aqui, ele fala de uma paz que excede todo o entendimento. Que paz seria essa? Queria falar com vocês que existem dois tipos de paz. A primeira paz é a paz artificial, e a segunda paz é a paz verdadeira. Qual que é a diferença de uma para outra? A paz artificial é aquela que o ser humano fabrica. É aquela que acontece quando eu consigo criar toda uma condição de segurança e de bonança e de ausência de problemas. Essa é a paz artificial que o ser humano, de vez em quando não, o ser humano sempre tenta construir. Então você é uma pessoa preocupada com as suas finanças, então você trabalha para manter todas as suas contas em dia. Então as suas contas estando em dia, você está em paz. E aí você faz questão de pagar um bom plano de saúde, porque se você vier a passar mal, ou alguém da sua família, você será bem atendido, e por isso você fica em paz. Você também trabalha para bancar um seguro para o seu carro. Por quê? Porque você sabe, se tiver algum problema pelas ruas, é só você telefonar e o socorro virá. E isso te dá o quê? Paz. Tem problema em tudo isso que eu falei, irmãos? Sim ou não? Tem algum problema você manter tudo isso na sua vida? Problema nenhum. O problema está em você posicionar e fundamentar a paz em cima de um cenário desse. Sabe por quê? Sabe o que acontece se você fizer isso? No dia em que alguma dessas coisas falhar, e que, bem provavelmente, irmãos, um dia isso falha,
o que acontece com a sua paz? Acaba, ela vai embora, porque ela é artificial, ela não está ali, ela não é a prova de problemas, muito diferente da paz de Deus, que excede todo o entendimento, porque a paz de Deus, que excede o entendimento, é aquela que existe, mesmo você não entendendo o porquê que ela está ali, é a paz que, estando Paulo e Silas presos, eles começam a cantar com paz no coração, é a paz que mesmo nós, passando por problemas diversos, temos o coração em paz, porque não é a paz artificial, é uma paz implantada nas nossas mentes e corações por Cristo Jesus, através da nossa fé depositada aos pés dele. Essa é a paz que eu tenho, e essa é a paz que eu desejo para todos aqui, amém? Irmãos, desculpa a minha sinceridade, mas coitado de você, meu irmão, coitadinho de você, se a sua paz estiver baseada em ausência de problemas. Ai de você, se a sua paz está baseada em ausência de problemas, porque os problemas sempre existem. Quem aqui não tem problema em casa? Levanta a mão aí. Ó, ninguém, né, irmão? Irmão, eu vou pedir licença para ligar aqui, tá? Ainda bem que a minha paz não vai embora, né? Por causa do ventilador que não funcionou. Mas, irmãos, todos nós temos problema em casa. Estamos em março de 2022, não é isso? Alguém aqui, casado, vale para você filho também, né? Relacionamento dentro do lar. Alguém aqui está, desde o início do ano de 2022 até hoje, sem ter nenhum desentendimento em casa? Tem alguém? Levanta a mão aí, para a gente aplaudir. Tem ninguém invicto, né, irmãos? Tem ninguém invicto. E olha que só se passaram 2 meses e meio do ano. Tem gente que não está invicto nem pela última hora, né? Tem gente que já vem para a igreja brigando, irmãos. Já reparou que a hora de ir para a igreja é a hora das maiores brigas? Gente, é terrível. É o homem que chega emburrado na igreja, porque a mulher ficou até tantos minutos depois da hora de sair se arrumando. E a mulher chega brava também, porque ela fala, ele ficou me chamando no portão o tempo todo, ficou buzinando, não me deixou em paz. É ou não é, irmãos? Aí você imagina se a nossa paz está baseada na ausência de problemas. Dentro de casa, a gente sempre tem problema. Irmãos, só o conceito de casamento já exprime um grande problema. Porque você imagina, irmãos, só Deus mesmo que podia inventar isso. Imagina, você pega um camarada, pega um menino, um rapaz e uma moça, cada um criado de um jeito diferente, cada um que passou 20 anos na casa dos pais, 20 e tantos anos, e aí você pega, casa os dois, bota debaixo do mesmo teto e fala, vive aí. Como é que dá certo, irmãos? Como que dá certo se não tiver sabedoria para fazer as coisas darem certo? Não dá. Por quê? Porque são pessoas completamente diferentes. Quer ver como é que é fácil entender? Você vai entender facinho. Como que uma menina é criada em casa? Com o que ela brinca? Boneca, né? Aí, pastor, hoje em dia a mulher está jogando bola já. Tá, ok, eu sei, mas normalmente é com boneca. Boneca... eu tenho irmã, né, gente? Eu cresci com uma irmã pouco mais nova que eu. Então, eu sei tudo que umas meninas brincam em casa. E as meninas têm muitas bonecas. E as bonecas têm o quê? Roupas. Cada boneca tem uma roupa. E nenhuma mulher gosta de chegar num lugar e ver uma outra com a mesma roupa dela. É ou não é? Homem não tem isso, né? Homem chega, e aí, pô, maneiro, bom gosto, tal. Mulher não. Mulher desvia e de vez em quando vai até embora. Então a mulher tem as bonequinhas dela, a criança, e cada uma é com uma roupa diferente. E aí tem as Barbie, né? Não sei nem se existe Barbie hoje ainda, mas tem o estilo de roupa, Barbie na praia, Barbie no campo, Barbie no shopping, Barbie na floresta, Barbie na favela, Barbie no Polo Norte, Barbie até no inferno deve ter, né, irmão? E para todos os ambientes tem um look diferente.
parte de cima, parte do meio, sapato, acessórios. E a menina está ali o tempo todo, trocando, tirando uma, botando outra, aí troca com a amiga, pede para o pai, para a mãe comprar mais, montando aquela bonequinha toda. Quando essa menina cresce, irmãos, quem vai ser a boneca? Ela própria. E é por isso, meu irmão, homem, a classe aí dos homens, por isso que o seu guarda-roupa não fecha mais. Por causa disso. Outro dia eu fui abrir a porta do guarda-roupa lá de casa. Irmãos, abri assim, quando eu abri, quase que eu chamo a defesa civil. Pense num morro desabando. Pense naquele deslizamento de sapato. Sapato, irmãos, uma montanha de sapato. Eu olhei aquilo, meu Deus do céu. Essa mulher só tem 2 pés. Só 2, e tanto sapato, meu Deus. Eu tenho ali 2 no máximo, e quando fica velho eu compro outro, não precisa ter tanto, mas a mulher tem. Meu amigo, meu irmão, você, meu parceiro aí, da classe masculina, foi isso que você levou para casa, meu filho. Agora vive com isso. E como é que o homem é criado? Vamos para os homens agora? Homem brinca de quê, gente, quando é moleque? Carrinho, bola, não é? E ele vai para a rua jogar bola, irmão. Os moleques são tão fominha por bola, que eles jogam bola no campinho de terra batida, jogam bola no campinho de cimento, jogam bola na rua de paralelepípedo, irmão. Jogam bola na rua de asfalto. Aí ele vai chutar a bola, ele chuta meio fio. Aí rebenta a unha do dedão, esfola o pé por baixo, tudo, irmão. E vai lá, lava e continua jogando. E está tudo certo. O menino é assim. E fala com o amigo, cospe na mão e aperta. Faz o pacto de cuspe. Menino é assim. A menina, quando machuca, ralou o joelho. Aí a mamãe e o papai vão fazer o quê? Minha princesinha, machucou o joelho. Aí monta um centro cirúrgico no quarto dela, estica ali, vai, limpa, faz carinho, dá beijinho, e no final põe um band-aid das princesas. Que maravilha. Aí pronto, aí ela fica toda boba. O moleque chega com o joelho ralado em casa, com os olhos cheios d'água, vira para o pai, pai, machuquei. O que o pai fala? Homem não chora, engole esse choro, moleque. Na sua idade eu machucava muito mais do que isso, e não fazia essa cena. Lava ali, bota o mertiolate ainda, né? E vai voltar para brincar. Homem é assim, pessoal, é ou não é? Homem é assim. Aí você pega essas 2 formas de criaturas diferentes e põe debaixo do mesmo teto. Vai dar certo, sim ou não? Fala que sim, irmão, fala que sim. Sim, porque o que Deus uniu, não separe o homem. Deus criou o desafio, mas Ele dá a solução para o desafio, amém? Deus criou algo impensável, mas Ele trouxe junto a solução para todos os problemas. Casamento é coisa de Deus, é instituição do Senhor, obra das mãos de Deus. Sobre o matrimônio está as bênçãos sendo derramadas do trono do Senhor para o casal. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Enfim, irmãos, precisamos ter essa sabedoria. Ela vai mudar o jeito dela? Não vai, irmão. No máximo vai suavizar um pouquinho. E, minha irmã, essa descrição toda que eu fiz, é isso que a irmã levou para casa também. Ele não vai mudar. No máximo ele vai suavizar um pouquinho, por amor a você. Cabe a nós saber a hora certa de ceder, saber a hora certa de cobrar, saber a hora certa de não cobrar, saber a hora certa de deixar à vontade. E desse jeito a gente vai caminhando e tendo uma família sólida, porque você sabe que ele te respeita, você sabe que ela te respeita, e vocês sabem que o que une vocês é o amor de Cristo Jesus. Continuando, a paz estava instaurada ali naquela prisão, naquele cativeiro, naquele cárcere.
E eles começaram a cantar, e o texto nos relata aqui um fenômeno sobrenatural maravilhoso. À meia-noite, vem um terremoto sobrenatural. Acontece um terremoto ali naquela prisão. Ah, pastor, mas terremoto não é sobrenatural, acontece toda hora aí. Ok, mas você já viu um terremoto que não faz o negócio demolir e faz as portas abrirem e as correntes sair do braço dos presos, irmão? Você já viu isso? Foi esse o tipo de terremoto que aconteceu. Milagre sobrenatural. Os presos todos se soltaram, todo mundo solto, todo mundo começou a olhar um para o lado e sentir que as correntes não estavam mais nas pernas, nem nos braços. Algo maravilhoso, algo extraordinário aconteceu. Deus colocou a mão ali. E o verso 27 vai nos dizer uma coisa interessante. Ele diz: o carcereiro acordou. Repete comigo: o carcereiro acordou. Se ele acordou, é porque antes ele estava fazendo o quê? Dormindo, irmãos. Esse carcereiro, com toda a recomendação das autoridades, toma cuidado com esses dois. Esse carcereiro, no meio daquele louvorzão que estava na cadeia, porque a Bíblia fala que Paulo e Silas estavam cantando forte e todo mundo estava ouvindo, e com todo esse barulho, com toda essa situação, o carcereiro estava dormindo. E ele só vem a acordar quando acontece o terremoto, todo aquele cenário estranho, sobrenatural acontece, e ele fica ali perdido, provavelmente limpando os olhos para entender o que estava acontecendo. E quando ele se dá conta, ele percebe que todos os presos estão soltos dentro da prisão. E vocês sabem, irmãos, que naquela época, o castigo que era dado ao carcereiro que deixasse um preso fugir, era ele receber sobre si a mesma sentença daquele preso fugitivo. Então, ele percebeu logo de cara que o destino dele era a morte certa, e ele resolveu antecipar as coisas, e ele saca a espada para tirar a própria vida. E sabe o que eu extraio aqui desse texto, irmão? Uma realidade muito triste. Muitas vezes, eu e você, diante de vários sinais que Deus nos manda, nós continuamos dormindo. E é lamentável, querido, porque sabemos que muitas das vezes nós só iremos acordar para a realidade que está diante de nós quando for tarde demais. Isso vale para você, pai, isso vale para você, mãe, isso vale para você, marido, isso vale para você, esposa, isso vale para você, filho. Deus está o tempo todo mandando sinais para nós, e esses sinais precisam ser levados a sério. Precisamos prestar muita atenção nesses sinais, porque eles vão nos orientar nas decisões que nós temos que tomar na nossa vida. Mas o problema é que muitas vezes nós estamos dormindo, irmãos, e aqui vem o desafio: desperta desse sono paralisante e dá atenção para os sinais que chegam até você. Deus está o tempo todo enviando sinais de livramento para a sua casa, e você precisa tomar posse disso. Pai e mãe, você vai mesmo deixar que a televisão eduque seus filhos? Pai e mãe, você vai mesmo deixar que a educação do seu filho adolescente venha de um Big Brother Brasil? Que tipo de cidadão será formado se isso vier acontecer dentro da sua casa? Visto que a família é a célula máter, é a base da sociedade. Pai e mãe, não ignorem os sinais, protejam seus filhos, protejam sua casa, porque tem gente muito interessada nos seus filhos. Tem gente muito interessada e com planos já elaborados para a vida deles. E eu creio, em nome de Jesus, que você terá sabedoria de proteger a sua cria. Amém? Filhos, agora é a vez dos filhos. Eu já tive aí no lugar de vocês.
Há não muito tempo atrás, irmão, pouquinho tempo atrás, eu já fui um filho debaixo do teto dos meus pais. E olha, que raiva que dava quando eles mandavam certas coisas, hein? Era só comigo lá antigamente ou hoje em dia está assim também? Tem hora que o pai parece um... Deixa para lá. Tem hora que a gente não entende. Eu sei o que vocês passam, adolescente, jovem, criança, dentro da casa do seu pai e da sua mãe. Ordens que você não entende, proibições que te deixam nervoso, te deixam com raiva. Você fala, meu Deus, que pai, que mãe são esses? São de outro planeta, não é possível. E você se revolta. Mas, filho, filha, escuta o que eu vou te dizer. Eles querem o seu bem. E eles estão te dando as dicas de um caminho que eles já percorreram. Eles já passaram por tudo isso e estão apontando para você o caminho certo. Eles já fizeram as contas. Você pega lá a equação, tenta somar e tal, você não consegue chegar no resultado final, mas o seu pai e sua mãe já passaram por essa escola, e eles sabem somar o 2 mais 2 e sabem o resultado certo daquilo que você muitas vezes hoje não enxerga, mas lá na frente você vai enxergar. Eu gosto muito daquela ilustração a gente até falou um dia aqui na classe, né, daquele quadro de TV, que tem aquele paredão com 4 portas, só que 2 portas são falsas e 2 são verdadeiras. Você já viu esse, irmão? As 4 portas são iguaizinhas, aí você tem que, jogar o seu corpo ali para atravessar. 2 são de isopor e 2 são de madeira. Já viu essa prova? Quem já viu aí? Só para saber se vocês estão entendendo. Aí é engraçado, né, irmão? Vem aquele cara com toda a energia, toda a disposição, corre, pum, bate na porta de madeira, cai, quebra a cara. Os seus pais, para vocês ainda, filhos, os seus pais já passaram por esse circuito já. Eles sabem qual é a porta certa e qual é a porta errada. Eles estão indicando para você, botando uma seta, um painel de neon piscante, meu filho, é aqui, é aqui, é aqui, e você não entende, pai, mas ali está mais legal, meus amigos estão indo por ali é mais interessante, ali é mais descolado, mas filho, se você for por ali, você vai com toda a força, vai bater a cara na porta e vai cair, e ele está ali indicando para você qual é o caminho certo. Então, filho, siga as orientações dos seus pais, porque eles querem o melhor para a sua vida, e eles sabem o resultado, eles sabem o destino que cada caminho que está diante de você vai levar. Amém ou não amém, gente? Está dando para entender? É isso aí, filhos. E para terminar, indo aqui para o finalzinho do texto, nós vemos que, muito embora tivesse ali um verdadeiro caos, confusão ali dentro daquele cárcere, o carcereiro já estava com a espada para se matar, quando o apóstolo Paulo se dirige a ele, e ele fala em alta voz, ele grita, não faça isso, todos nós ainda estamos aqui. Paulo vai e salva a vida daquele carcereiro, e ele mostra, aí a palavra de Deus é interessante, ela mostra detalhes, ele diz que ele pede luz, porque aquele ambiente era muito escuro, e provavelmente então ele pega uma lanterna da época e vai até onde Paulo e Silas estão, e a Bíblia fala que ele se prostra aos pés de Paulo e de Silas, porque ele percebe que há algo diferente naqueles homens. Aqueles homens não são prisioneiros quaisquer, aqueles são homens especiais, homens que ao som dos seus louvores, terremotos acontecem, irmãos, aleluia, esse é o poder que há vindo de um homem cheio do Espírito Santo. E aquele carcereiro se rende, dizendo, olha, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele percebe que aqueles homens ali têm uma palavra que produz vida. Nisso Paulo prega a palavra de Deus para aquele homem. Paulo e Silas pregam também para os familiares. A Bíblia diz que eles saem daquele ambiente e vão para a casa do carcereiro. Olha que milagre, irmãos, que Deus opera nos lugares mais improváveis.
aquele que seria o algoz, aquele que seria o carrasco dos dois, passa a limpar as feridas dos dois, e escutam deles a palavra de salvação, que salva a vida daquele homem, de toda a sua casa. Todos descem às águas do batismo naquele mesmo instante, e o nome do Senhor Jesus é glorificado ali naquele lugar. Esse Jesus que transformou tudo aquilo, esse Jesus transformou o caos em harmonia ali dentro daquela prisão. Esse Jesus transformou a bagunça em ordem. Esse Jesus transformou morte em vida. Aquele carcereiro que estava com a espada em punho para tirar a sua própria vida, agora era lavado e banhado pelas águas do batismo, e a sua vida já estava salva pelo poder do nome de Jesus. Eu desejo, meu irmão e minha irmã, que na sua casa, quem governe lá dentro seja o Santo Espírito de Deus, que esse poder que vem do Senhor possa se manifestar na sua vida, que você pai, que você mãe, que você marido, você esposa, você filho, deixe fluir o agir de Deus dentro da sua casa, e seja fiel, e seja obediente, porque existem promessas riquíssimas para aqueles que entregam as suas vidas ao Senhor Jesus. Você crê nisso? Então abaixe sua cabeça nesse momento, querido, que eu quero que você reflita a respeito de como tem sido a sua vida. Você pode me falar: pastor, eu estou igual aquele carcereiro, igualzinho, dormindo, estou dormindo igual a ele, eu não percebo as coisas que estão acontecendo ao meu redor, não percebi ainda o risco ao qual está submetida a minha casa. Ah, pastor, eu estou igual aos outros presos daquela prisão, percebo até que algo está acontecendo de diferente, mas eu não sei o que é, não estou participando daquilo. Ou você pode me dizer: pastor, eu estou como aquele carcereiro, mas eu quero estar como ele esteve no final da história também. Eu quero despertar desse sono paralisante. Eu quero dar atenção aos sinais que o Senhor envia para mim, porque eu sei que no final a vitória é certa, em nome de Jesus. Esteja orando ao Senhor nesse momento, querido. Abra o coração. Deus está presente nesse lugar para fazer uma obra especial na sua vida. E você tem a chance de cantar, de orar enquanto cantamos. Continue com os seus olhos fechados, continue em atitude de oração. Converse com o Senhor. O que precisa mudar na sua vida? Que posição você tem que assumir? longe do teu afastar.
desafio, se você percebeu que precisa tomar uma atitude drástica, você precisa realmente se posicionar e trabalhar para colocar a sua família aos pés do Senhor. Se você tomou essa decisão nessa noite, fique em pé aí no seu lugar. Fique em pé que nós estaremos orando pela sua vida, orando pela sua casa. Você que percebe que precisa o fogo do Santo Espírito arder dentro do seu lar, esteja ficando de pé aí, amém, glória a Deus. Quem mais vai tomar essa decisão essa noite? Colocar a sua família aos pés do Senhor, dizer para o Senhor: Deus, desperta-me deste sono, desperta-me, coloca o meu foco, ó Deus, naquilo aonde eu devo realmente focar. Tira as minhas distrações, Pai. Cuida da minha vida. Cuida, Senhor, da minha família. Ah, meu irmão, não deixe de investir na sua casa. Não deixe de investir, meu irmão, naqueles que te recebem todos os dias em casa, naqueles com quem vocês convivem, aqueles que dividem as suas dores, dividem o seu fardo, aqueles que carregam a carga pesada junto com você. Não deixe de investir no seu lar, meu irmão, porque Deus quer fazer maravilhas em nosso meio. Deus quer habitar na sua casa. Deus quer fazer brotar ali uma nova unção dentro do seu lar. Você pode ser um pai exemplar a partir de agora, uma mãe de referência dentro da sua casa. Eu creio em nome de Jesus, sua vida pode ser completamente transformada. Glória a Deus por esses irmãos que se colocaram em pé. Eu quero convidar você também que ainda não abriu seu coração para Jesus. Se há alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida e reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, fique de pé também, amém, glória a Deus, meu irmão, glória a Deus. A Bíblia fala que acontece uma festa no céu quando uma alma se rende ao Senhor. Alguém pode acompanhar o irmão aqui à frente? Vamos orar pela vida dele, vamos orar pelas famílias que se colocaram de pé. E agora eu peço que todos se coloquem também. Nesse momento nós iremos orar, intercedendo ao Senhor pelas nossas casas. Que as nossas casas sejam verdadeiras fortalezas de resistência à ação do inimigo. Você vai declarar, meu irmão, que o inimigo não tem mais vez dentro da sua casa. A sua casa agora pertence ao Senhor Jesus. Ele é o Senhor daquela casa. É Ele que manda lá dentro. Amém. Qual que é o nome do irmão? Tiago Januário. Vamos orar pela vida do irmão Januário, que hoje entrega a sua vida a Jesus e começa a fazer parte de uma grande família, ligados pelos laços de Jesus Cristo. Feche seus olhos, queridos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós exaltamos o Teu nome, Pai. Nós glorificamos a Tua majestade. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor se manifesta em poder, em graça, em autoridade. Obrigado porque o Senhor reservou esse tempo especial para nós aqui, ó Deus. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações. E obrigado porque o Senhor fez pessoas se levantarem neste lugar, declarando que querem uma nova história para os seus lares, ó Deus. Então nós pedimos ao Senhor que venha, ó Pai, com poder, venha, ó Deus, com uma nova unção sobre esses irmãos, e que esses lares agora, ó Deus, passem a ser habitação Tua, Senhor, em nome de Jesus. Toma em Tuas mãos a vida do Januário, esta alma que se rende ao Senhor aqui nesta noite, ó Deus. Ó Pai, nós clamamos pela vida dele. Pai, esteja o acolhendo nesse momento em Teus braços de amor, que ele possa sentir, ó Deus, o abraço do Senhor, que ele possa sentir em sua vida a manifestação do Teu Santo Espírito, ó Pai. Que o Senhor possa começar a tratar suas questões, que o Senhor possa começar, ó Deus, a convencê-lo daquelas coisas que precisam ser mudadas e assumir novos comportamentos, novas posturas, que ele venha a ser, Senhor, um grande servo Teu, e que essa decisão que ele toma hoje, ó Deus, que ela tenha efeitos eternos, ó Pai, nesta vida, e que através da vida dele, muitos outros se rendam ao Senhor também. Derrama o Teu Santo Espírito sobre esta vida, ó Deus, que se abre para Ti nesse momento. Nós oramos e clamamos, agradecidos, em nome de
Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Peço que algum irmão esteja conversando com o Januário, pegando seus contatos. E saiba, meu irmão, que agora você pertence a uma nova família. Deus abençoe sua vida. Meu irmão, pode se sentar. Estamos encerrando. Eu espero que você tenha uma ótima semana. Uma semana abençoada, em nome de Jesus. Essa semana que começa agora, possa começar cheia de graça vinda da parte do Senhor. Amém? Feche seus olhos, irmãos. Ó Deus amado, leva o teu povo em paz, em segurança, Senhor. Leva o teu povo protegido para as suas casas. Nos dê uma semana abençoada, Senhor, na tua presença. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e o senhorio de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com vocês, irmãos, e sejam com o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus.